Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, continuação, que diz assim: Deveres do povo de Deus. Amados, exortai-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vós absterdes das paixões da carne, que batalham contra a alma. Seja exemplo o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observar as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja o rei como principal monarca, seja o governante como por ele enviados, para punir os que praticam do mal e honra o que fazem o bem. Porque a vontade de Deus é que praticam o bem. Caleis a ignorância dos insensatos, considerando que sois livre, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como os servos de Deus. Tratai todas as pessoas com uma devida referência, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Escravos, sujeitai aos vossos senhores como todo respeito, não apenas aos bons, mas também com os perversos, pois é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimento e sofra injustamente. Porquanto, que mérito há em ter de suportar castigo recebido porque haveis praticado o mal, aliás. Entretanto, se suportais sofrimento quando fazei o bem, isso é digno de louvor diante de Deus, para que as suas boas obras chamadas por Cristo também sofreu por vós, ligando-vos também a este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando o insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce a plena justiça em seu juízo. Ele levou pessoalmente todos os vossos pecados em seu próprio corpo, sofreu no madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curado. Afinal, viveis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertido ao pastor e bispo das vossas almas. Amém, né? Que palavra maravilhosa, né? O Senhor, Ele está nos ensinando. Ele nos ensina como nos comportar diante de tanta adversidade, né? Diante de tanta luta, diante de tanto levante, né? Então Ele vem nos ensinar como devemos nos comportar diante da presença dEle, né? Devemos ser assim como Jesus foi, né? A palavra está nos ensinando a ser como Jesus foi. Amados, exortai-vos com os peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Então temos que exortar todas as pessoas, né? Tomar cuidado, porque muitas vezes aquele que é necessitado ali, ele tem mais de Deus do que muitos que têm tanta coisa. Então vamos exortar os peregrinos, como a palavra ensina, né? E nos tomando cuidado para nos absterdes de todas as paixões mundanas, né? Tudo aquilo que nos tira da presença de Deus. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquele que falam mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Então, não importa, né, o que esteja falando de você, porque quem é por você é o Senhor. Ele vai te justificar. Então, não tome para si as dores, né? Mas coloca na mão do Senhor. Ele é o seu juiz. Ele vai te justificar, ele é seu advogado. Então ele vai por você, né? Então a própria palavra está nos ensinando como nos comportar diante das adversidades do mundo, né? Diante dos levantes, porque a nossa luta não é contra
pessoas, né? Mas é contra a potestade do mal. E a palavra nos ensina desta maneira, né? Por causa do Senhor, submetei-vos a toda a autoridade constituída entre os povos, seja ao rei como principal monarca. Então temos sim que obedecer a todos os governantes, né, a tudo que foi colocado, se assim estiver ligado diante da palavra do Senhor, diante da presença do Senhor. Seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que fazem o bem. Porque a vontade de Deus é que praticam o bem, caleis as ignorâncias dos insensatos, considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos do Senhor. Então temos que não usar da nossa liberdade para fazer o que é justo aos nossos olhos, ou o que faz bem a nós mesmos, né? Porque devemos tomar cuidado, porque muitas vezes nós seguimos o nosso próprio coração. E a palavra nos ensina que o nosso coração é enganoso. Então temos que tomar cuidado sim, né? Tratai todas as pessoas com a devida referência. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Escravos, sujeitai aos vossos senhores, e com todo respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos. Então, antigamente, né, vivia na escravidão, mas hoje, aos seus trabalhos, né? Então, todos aqueles que trabalham, sujeitai aos seus patrões, né? E mesmo aos que são maus, porque quem é seu juiz e seu advogado é Deus. Ele vai por você e ele entra na sua guerra por você. Então, muitas vezes, o que você tem é fazer o que é certo. Não importa se estão te maltratando, não importa se estão falando de você, não importa o que está se levantando contra você. Mas você tem que entender que quem é por você é Deus. Então, se levante diante da presença do Senhor e peça para Ele. Não tome as suas próprias conclusões ou não tome as suas próprias direção, né? Mas direciona no Senhor e entrega para Ele. Ora, entrega para Ele, né? Todos os teus problemas e Ele irá dar solução, né? Porquanto, que mérito há em ter que suportar castigo recebido porque é a vez de praticar o mal? Entretanto, se suportai o sofrimento quando fazei o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Então o Senhor está falando, aqueles que fazem o mal, nenhum mérito ele tem, mas aqueles que fazem o bem e recebem mesmo assim o castigo, esse é digno de louvor diante de Deus. O Senhor honra ele pelo que ele está passando, né? Ele não cometeu pecado algum, né? Quem foi o nosso próprio Jesus, né? Ele não cometeu pecado algum, então devemos seguir os passos dele, né? Para que as suas obras fossem chamadas, pois Cristo também sofreu por vós, ligando-vos também a este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Então, quando Jesus passou todos os sofrimentos ali, ele não pecou, né? E assim também devemos agir da mesma maneira, né? Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava aquele que exerce plena justiça e juízo. Então ele orava a Deus e entregava ao Senhor. Ele não fazia justiça própria, mesmo ele sendo Deus, porque ele também era ser humano, né? 100% homem e 100% Deus, mas ele não fazia justiça. Ele entregava para o Senhor fazer a justiça. E assim também o Senhor está nos ensinando, né? Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fomos curados. Então foi por Jesus. Foi pela sua vida lá naquela cruz que hoje temos o livre-arbítrio, né? Mas que nós possamos usar para o bem o nosso livre-arbítrio. Não usar para a nossa própria destruição, né? Afinal, viveis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertido aos pastores e bispos das vossas almas, que é o próprio Deus, né? Então, nós não vivemos hoje como ovelhas desgarradas, porque temos um pastor, e esse pastor é o nosso próprio Deus, é Jesus, aquele que lutou por nós e deu sua própria vida naquela cruz. Então vamos nos manter firme e forte diante da presença do Senhor, e que todo levante que se levantar contra a nossa vida vai cair em nome de Jesus, porque a nossa luta
não é contra pessoas, não é contra carne nem contra sangue, mas contra a potestade do mal. Então vamos vigiar diante da presença do Senhor. Amém? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.